tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Hoje é mais um dia da nossa leitura. Quero dizer que eu tô feliz de você estar aqui comigo, né? Lendo aqui, ouvindo a minha leitura. E dizer que eu sei que às vezes não é fácil parar pra fazer isso, né? Mas às vezes a gente precisa. E não é pelo livro, por ser este livro, é pela conexão com a gente, pela conexão com o nosso tempo, que às vezes a gente precisa de um tempo pra gente. É entender isso, que a gente precisa desse momento nosso, só nosso, né? A gente precisa desse tempinho, que seja um capítulo de leitura por dia, que seja sentar para tomar um café durante 15, 20, 30 minutos, que seja parar para hidratar o cabelo, para fazer as unhas. Mas a gente precisa desse momento, né? Então, tô feliz que você está aqui comigo nesse dia, nesse momento, nesse nosso tempo. E hoje nós vamos para o nosso dia 13, a adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu: Perdi. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto porque você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando o adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoraremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor representa 4 características. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como... E então escreve o tipo de Deus que gostariam de adorar, mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. João capítulo 4, versículo 23. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. Adoração, nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz.
o louvor sem sentimento não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7b. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessárias. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela, usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essa discussão normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvar são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Salmos 7, capítulo 17, versículo 17, 149, versículo 3, 150, versículo 3, Esdras, capítulo 3, versículo 11, Neemias, capítulo 8, versículo 6, Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas, observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória. Em vez de viver uma empolgante amizade com Deus, isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, por que devemos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimamente
com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando de comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Sacred Pathways, Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração, que envolve a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo conforto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus, demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração, e os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus, ame o Senhor, de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes. Mateus capítulo 6, versículo 17. Versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso,